Gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês do Cônscios, um prazer enorme o convite recebido. E a gente vai falar hoje de uma carta que ela curiosamente é chamada de Carta da Alegria, apesar de ser a carta da despedida, que é a segunda carta que Paulo faz a Timóteo. Mas é óbvio que para falar esse contexto dessa carta é importante a gente tentar situar as muitas percepções que a gente já tem sobre quem foi esse personagem do Evangelho, porque cada personagem do Evangelho cumpre uma tarefa muito específica, muito dignificante. E aí você fica sempre imaginando, por que não foi Pedro o escolhido para fazer a missão de Paulo? Por que não foi entre os apóstolos que já existiam, que Jesus tirou para transformar em alguém capaz de fazer o que Paulo fez? Provavelmente, sem Paulo, nós teríamos corrido o risco de o Evangelho de Jesus ter se tornado uma subseita do judaísmo. E sem a coragem que ele teve de levar os gentios, que eram vistos com indiferenças pelos judeus, como seres espiritualmente inferiores por eles, até mesmo aqueles que viviam no seu universo, mas tinham alguma divergência, como os samaritanos, eram excluídos, eram vistos como uma espécie de Dalit, fazendo uma atualização da leitura com o mundo, por exemplo, dos hindus. Então, sem Paulo, nós não teríamos a amplitude que o Evangelho alcançou. Então, obviamente, ele tinha que ter algumas características que deveriam ser encontradas nele para que ele pudesse ser essa pessoa capaz de transformar o Evangelho de Jesus num evento, numa mensagem conhecida por todos os lugares. E a gente poderia imaginar o que ele tinha como característica. Quais eram as características de Paulo como pessoa que tornaria ele interessante para a divulgação do Evangelho? Vamos imaginar então, de forma muito simplista, que o Evangelho de Jesus seria uma empresa que estava começando o seu trabalho. Vamos imaginar essa situação. E aí, se você tivesse uma grande empresa começando um trabalho, o que você faria se você quisesse que essa empresa ganhasse um status de multinacional? Se você quisesse que ela fosse conhecida no mundo inteiro? Você pegaria alguém que começou com você na empresa, que tem muita competência emocional, mas que não tinha certas habilidades transcendentes para chegar lá? E que habilidades seriam essas? O que é que você faria se tivesse uma instituição? Acho que tem alguma coisa, uma microfonia. Microfoniazinho? Aí? Nossa. Melhorou? Deixa eu ver se não é meu telefone que estava aqui vibrando. Eu acho que é. Era, né? Então, tá. Desculpa. Estava no vibrando, aí ficou tocando aqui. Então você pegaria alguém com capacidades, com competências. O que é que uma multinacional faz? Precisa de um CEO, né? Um Chief Executive Officer, que ele tem algumas características. Uma, certamente, liderança. Que tenha vigor naquilo que faz. Que ele tenha também um conhecimento multicultural. Que ele tenha a capacidade de dialogar com outras culturas e que domine a língua dessas culturas. Era necessário alguém com essas características e entre aqueles primeiros não havia ninguém assim. Era preciso então sacar mão de um outro filho para que essa tarefa fosse cumprida. Então Deus vai em busca de encontrar em Damasco o Saulo. E esse encontro não foi um encontro qualquer, porque a partir daquele encontro você percebe uma característica fundamental para aquele homem que vai passar pela mais exemplar conversão do Evangelho. E talvez vocês tenham escolhido esse texto hoje, não sei, não foi aleatório, mas a conversão de Paulo é a mais exemplar conversão que nós temos na história humana. Porque Estevão gera um espírito doce. Estevão foi educado por um homem doce, um homem que lia a Torá e que vivenciava a Torá. Estevão era um homem mais simples, ele não era um doutor da lei, ele não era um cidadão romano, ele não dominava o grego, ele era um homem simples, então ele foi muito mais facilmente tocado pelo Evangelho de Jesus. Mas Paulo não. Paulo, ele tinha algumas características. Quando a gente chama Saulo do Evangelho, a gente chama Saulo de quê? Saulo era o perseguidor dos cristãos, não é assim que a gente diz? Aqui tem um termo nos Estados Unidos que foi criado aqui na política americana chamado politicamente correto. O que é que quer dizer politicamente correto? É quando eu vou falar de uma coisa muito dura de uma forma leve, para não chocar. Então dizer que Paulo era um perseguidor de cristãos é uma forma politicamente correta de se referir ao então Saulo. Porque quem ele era, na verdade, era um assassino. Primeira coisa.
Ele era uma pessoa sem compromisso social com o seu povo. Preste atenção. Em nenhum momento você vê na trajetória de Saulo que ele se reúne no Sinédrio para libertar o povo de Roma. Porque Roma invadia o país, mantinha aquela elite dominante confortavelmente enquanto elite, para que ela não galvanizasse o povo numa revolução contra o invasor. Então ele mantinha Herodes como um rei que não mandava, mantinha a elite judaica, mantinha o Sinédrio, deixava lá. Agora o povo era explorado. E Paulo era da elite. Então Paulo não estava vencendo as dores do povo judeu, que precisava ouvir: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão consolados. Porque Paulo estava fazendo um intercâmbio na Flórida. Ele vivia noutra região. Ele vivia no mundo grego, no mundo romano, como um filho da elite judaica, doutor da lei, letrado, que era uma coisa muito rara na época. Então ele não estava preocupado em nenhum momento em defender o seu povo, a liberdade de Israel, da Judéia na época. Ele estava preocupado em manter a compreensão limitada que ele tinha do que era a religião dele. De manter o clubinho, de que quem quer que discordasse merecia ser morto. E aí ele descobriu que tinha vindo um homem que começou a gerar um conflito no mundo judeu e começou a dividir o mundo judeu. Ele começou como alguém que estava apenas afeito à tarefa de manter a doutrina judaica sã. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para preservar aquela pureza do judaísmo. Mas veja, tudo isso que eu estou descrevendo em Paulo são qualidades. No sentido de que qualidade não é que é nem boa nem ruim. São características que naquele primeiro momento ele estava usando de forma equivocada para fazer o mal, mas que a partir do encontro com Jesus, essas mesmas qualidades passam a ser usadas com muito mais força e vigor para divulgar o Evangelho. Porque na última carta, uma das frases mais belas que ele diz é que eu mantive a doutrina sã. Com a mesma tentativa firme que ele fez para manter sã a doutrina judaica, no momento em que ele entendeu Jesus, ele passou a procurar manter essa doutrina sã. E aí vamos ter esse encontro em Damasco. Um encontro de não perseguidor de cristãos. Um encontro com um assassino, com um homem que não se preocupava com seu povo, com um homem da elite, que queria manter o seu status quo. Apenas isso. Mas que tinha muitas características que seriam determinantes para divulgar o Evangelho. Mas o que me chama a atenção é o primeiro diálogo de Paulo com Jesus. A característica psicológica de alguém que é concentrado na tarefa. Nem no passado, nem na culpa, nem na justificativa. Quando Paulo encontra com Jesus, ainda Saulo, e entende que aquele é o Messias, imagine o impacto emocional disso. Imagine que você passou a vida inteira como discípulo de Gamaliel, um dos homens que mais entendiam da Torá, que mais tinha expectativa na vinda do Messias, que falava para aquele jovem. Imagine que aquele jovem que passou a vida inteira esperando a vinda do Messias se dá conta naquele momento de que não só não reconheceu que ele veio, mas estava matando quem o seguia. Imagine o impacto emocional disso. Ele poderia entrar num colapso psicológico, porque ele estava matando quem ele esperava. Mas ele não perdeu tempo com isso. Um homem focado na tarefa, ele poderia ter feito duas coisas se não fosse assim. Ele poderia primeiro ter entrado num processo de culpa psicológica profunda, que é uma coisa que quando a gente erra faz e que não leva a lugar nenhum. Jesus, eu não mereço sua presença. Eu sou alguém que não tem o direito de ouvir a sua voz, nem de sentir a sua luminosidade. Porque o que eu vinha fazendo agora era contrariando tudo que eu esperei na minha existência. E entrar num processo de culpa absurda, porque vivia perseguindo os discípulos do Mestre. Ou fazer a segunda opção da fragilidade emocional. Entrar num processo de justificativa. Mas Jesus, entenda, eu fui educado no judaísmo. Eu passei a vida lendo a Torá. Eu achava que estava fazendo tudo certo. A culpa não foi minha, foi dos meus pais. Aquele adolescente rebelde que quando dá errado ele culpa o pai e a mãe. Ele podia ter feito isso. Se culpado, o que dá uma paralisia e você não se transforma, e é conveniente quando você fica na culpa, porque você se pune e não se transforma.
Então pronto, eu já estou me punindo, por que eu vou mudar? Estão me punindo, eu não mereço ser feliz, eu tenho que ser obsediado, eu fui nazista em outra encarnação. Aquele discurso ridículo, infantil de quem não quer mudar. Não, ele não parou nisso. Nem ele ficou se justificando, se explicando porque tinha errado. Ele fez: o que queres que eu faça? Olha que coisa interessante. Diante do impacto de encontrar Jesus e perceber que vinha fazendo tudo errado, ele nem se culpa, nem se justifica. Ele simplesmente pergunta: o que queres que eu faça? Ou seja, eu não vou mais perder tempo, eu tenho que desfazer o que eu fiz. E aí a resposta é muito massa. Para muitos é frustrante. Não sei se acontece aqui, Suzana, a pessoa chega: ó, Suzana, eu tô com um problema lá em casa, coloca aí meu nome na mediúnica, me dá um feedback depois, aí tu vai lá e tal. Aí os espíritos: Suzana, com muita caridade, eles não revelam os detalhes da sua vida pessoal, fiquem tranquilos. Porque a gente também não tem maturidade para saber tudo o que acontece na sua casa, mas os espíritos geralmente dizem: a nossa irmã que aumente a prática do Evangelho. Aí a pessoa vem com expectativa de receita de bolo. Faça assim, assim, assim. Aí a pessoa: olha, que os irmãos estão em pressa e vão lhe ajudar, pediram para que você aumentasse a prática do Evangelho na sua casa. A pessoa faz: só isso? Só aumentar a prática do Evangelho? Só isso? Porque a pessoa quer uma receita. Deixe seu marido, mude de trabalho, você vai conseguir o green card desse jeito. Tem um esqueminho, um jeitinho brasileiro aqui na Flórida agora. A gente quer receita de bolo, gente. O que Jesus diz? Entra na cidade. Vamos imaginar que Jesus desse uma receita de bolo? Bom, já que você perguntou, Saulo, o que você quer, o que você tem que fazer, vamos começar o seguinte. Primeiro, eu quero que você, entre os dois nomes que você usualmente tem, use Paulo. Saulo é muito judeu e eu preciso que você tenha uma tarefa que abrange aspectos de várias culturas. E esse nome não vai pegar bem na divulgação do negócio. Então troca para Paulo. Seria como se meu mundo fosse José Raimundo, é muito mais paraibano. Roçando Clinge é meio estranho para ser paraibano. Vocês esperavam José Raimundo, Francisco José, uma coisa do tipo. Mas aí, olha, Paulo é um nome greco-romano. Eu quero que você primeiro entenda que você vai abrir mão de tudo que você tinha até agora. Você vai abrir mão da sua fortuna, você vai abrir mão da sua família, você vai abrir mão da sua arrogância, do seu orgulho. Você vai conviver em silêncio com aqueles que você perseguia. Vai começar do zero a entender de fato o que os profetas falavam. Não a visão distorcida que apresentaram para você. Não um Senhor dos Exércitos, não um Jeová guerreiro, mas um amor transferido em forma de carne, o verbo que se fez carne, como disse João no Evangelho. Depois, eu quero que você comece a viajar. E ao contrário de Rossandro, que veio de Tam, você vai do lombo do jumento, na Judéia quente, e vai abrir igrejas. E quando você vai abrir igrejas, você vai grupo de pessoas. E grupo de pessoas na Judéia Antiga não é como hoje, no Côncios ou no KCF, todo mundo harmônico e se amando. Grupo de pessoas tem conflito. Estou fazendo uma piada, podem rir. Foi muito sutil assim. Grupo de pessoas tem conflito. É que vocês não se sentiram tocados com esse exemplo. Eu entendo, Maria, eu entendo. Grupo de pessoas tem conflito. E essas igrejas que você vai fundar, essas pequenas comunidades que você vai levar meu evangelho, eles vão se conflitar. Eles vão tentar reverter, eles vão tentar deturpar. E para que essa doutrina não seja destruída no nascedouro, você vai manter um contato com eles enquanto funda outras comunidades. Não tem e-mail, nem WhatsApp, vai ser por cartas, que vai ser levada em viagens, demonstrando a sua presença distante no coração de quem fica, para que outros conheçam o Evangelho em outras paragens. Continua a tua jornada. Você vai ser humilhado, você vai ser espeseado, você vai ser preso, você vai ser maltratado, você vai passar necessidade, você vai viver do seu trabalho, você não vai viver do Evangelho, como hoje lamentavelmente se vive. Você vai viver do seu trabalho. E uma das últimas prisões, na última prisão aliás, vai ter um imperador em Roma chamado César. O cara, Paulo, vai ser fora da caixinha, pira geral. Ele vai ter um surto psicótico bem freudiano e vai tocar fogo na cidade.
E o ibope dele vai cair pior que o de Dilma no Brasil. E ele vai fazer o clássico do qualquer político faz, vai culpar o outro. O outro a ser culpado vão ser os cristãos, que você é um dos grandes líderes. Coincidentemente, Paulo, você vai estar em Roma nessa época, você vai ser preso. Ele vai levar para uma masmorra e finalmente irá decapitar a sua cabeça. Topa? Ele dizia assim: Jesus, foi massa te conhecer, velho. Eu não vou mais te perseguir, tá? Mas deixa eu voltar para Jerusalém. Ou seja, há um homem que encara a verdade do que vinha fazendo equivocado, não tem um discurso de culpa nem de justificativa. Imediatamente entra na atitude de: o que é que eu faço para transformar? Como eu mudo tudo isso? E não recebe receita de bolo, porque Jesus tinha que ver a firmeza do caráter. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Entra na cidade, porque se você for fiel no pequeno, você vai ser fiel no grande. Eu vejo quantas pessoas reclamam das coisas que não conseguem e não entendem que a falta de um sentimento fundamental na vida, na relação com Deus, é o sentimento de gratidão. Somente quando eu paro de contabilizar tudo que eu não sou e não tenho, para contabilizar tudo que eu já tenho, que eu sou, e entro num processo de profunda gratidão a Deus por tudo isso, é que tudo mais me será acrescentado. A um ponto tal que eu chego a um nível de compreensão tão grande e de vida em Jesus, que o mais acrescentado para mim já não vai ser mais prosperidade material. Porque eu entendo que a minha eternidade não é comprada pela personalidade temporal que quer vida mansa no momento. E com isso, não estou querendo dizer que nós não devamos buscar melhorar a nossa vida material, mas que um Espírito eterno não tem como foco isso. O nosso foco é a transcendência, é a transformação. E o que nós temos e construímos é passageiro. Porque eu acredito que aqui nos Estados Unidos acontece a mesma coisa que acontece no Brasil. Seguindo o enterro, não vai caminhão de mudança, onde a pessoa leva tudo que construiu. A única coisa que vai com ela são os valores que ela construiu. Tem uma música da família Caymmi que diz assim: tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá, só é seu aquilo que você dá. É a única coisa que a gente leva. Nesse processo, Paulo entra na cidade e começa uma nova jornada. E ele passa por todo esse roteiro que eu disse e que o Cristo sabia, mas queria saber o quanto ele estava capacitado. Ele vai em todo esse processo. Ele é destratado pelos seus. Você imagina o que é, por exemplo, imagine hoje o líder religioso de uma das maiores religiões do mundo se tornar espírita. Como ele seria tratado pelos seus? Como seria essa conversão, essa mudança de atitude? E aí a conversão em Paulo a gente entende muito claramente que não se trata da adesão a uma fé. Conversão não é aderir a uma outra religião diferente da que eu professava antes, ou que seja a minha numa outra versão. Conversão é uma transformação radical da criatura, de modo que o homem velho ceda lugar ao homem novo, com todos os riscos que isso implica, inclusive com as rupturas que são comuns a esse processo. Bem descrita por Jesus quando diz: a minha verdade é qual um vinho novo que fermenta, e como tal, não se pode deitar em odres velhos, que são depósitos onde se colocava vinho, feito de couro, e que com o tempo se esgaçava. E se eu coloco um vinho novo fermentado num depósito antigo, ele rompe. Significa dizer, Jesus, que para que o homem novo venha, as fibras da velha criatura vão ser rompidas. E isso gera uma dor, gera um desconforto. Porque por mais que a gente esteja insatisfeito com o que a gente se acostumou em ser quem é. De modo que o novo gera um desconforto que faz com que muitos de nós terminem voltando para a velha zona pelo medo do desafio que vem a partir de agora, porque não só não vão me reconhecer mais, como pode chegar um ponto que eu nem me reconheça. Porque para que se chegue um ponto que Paulo chegou,
de apagamento tão profundo do ego da velha criatura, que ele vai dizer: já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. E esse esvaziamento não é uma perda de personalidade, é uma adesão completa da minha personalidade à figura do Cristo, que para que isso aconteça tem que ser processado de uma forma muito diferente do que a gente tem visto. E aí o nosso querido Haroldo Dutra faz um comentário muito claro sobre isso. Vê Jesus não como um objeto de culto, mas como um modelo exemplar de comportamento. Ver Jesus como objeto de culto faz com que, ao prestar o culto, eu imagine que está servindo a Deus, quando na verdade o que é necessário é que ele seja para mim o modelo que pauta a conduta da minha existência. Tem uma música que eu ouvia na minha infância, de Padre Zezinho, vocês devem conhecê-lo, que dizia que um dia uma criança o parou olhando nos seus olhos a sorrir, com caneta e papel na sua mão e uma tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Não é para ser salvo, não é para ir para o céu, é para ser feliz. E a receita dada não é seja evangélico, seja espírita, seja católico. Não, é amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O que é eu dormir muito mais feliz tendo Jesus como pauta de conduta na minha vida? Senso de dever cumprido, que é o que descreve Paulo a Timóteo na carta de despedida que ele faz. Eu cumpri a carreira. Ou seja, o que nos faz perder o sono? É aquilo que não foi feito, é a tarefa não concluída, ou a ansiedade infantil da tarefa que ainda não veio porque o dia não amanheceu e não pode ser realizado na tentativa de um sono reparador para que a tarefa venha. Nós temos metade da humanidade depressiva e com culpas no passado, de si mesmo ou das outras pessoas, e metade ansiosa esperando um futuro que não aconteceu. Isso é tão claro que as pessoas criam fantasias sobre isso, sobre alguma coisa mágica. Por que Harry Potter faz tanto sucesso? Por que a saga dos vampiros faz tanto sucesso? Porque nós queremos algo mágico que aconteça e resolva a nossa vida. Vocês já comeram o biscoito da sorte? Já viram alguma frase negativa do biscoito da sorte? Eu estava em Recife, Suzana, aí eu abri um biscoito da sorte e estava lá: você terá um encontro hoje. Poxa, um encontro, né? E aí eu entrei na Big Ben, uma rede de farmácia lá, e fui assaltado. Não foi um encontro. Um biscoito não mentiu. Mas a gente sempre espera uma coisa mágica. As pessoas vão para o Réveillon e pulam ondas, colocam sementes, comem lentilha. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos uma crença infantil de que alguma coisa vai fazer por nós uma tarefa que somente nós faremos. E quanto tempo a gente perde esperando um príncipe encantado, a mega sena acumulada, enfim, coisas infantis. Aqui, primeira vez que eu vim, eu fui num lugar que certamente vocês nunca foram, ou os parentes de vocês quando vêm jamais vão, que é o Soulgrass. Comendo um biscoito da sorte, eu abri uma frase que disse tudo: I cannot help it because I'm just a cookie. Eu disse: esse é o biscoito da sorte, porque ele está dizendo que a sorte está nas minhas mãos. Eu devolvo a bola para você. O que queres que eu faça? Entra na cidade, mostra o teu trabalho e eu vou vendo como você faz. A tarefa é sua. E ele cumpre. E ele passa por todos os processos e começa a escrever a carta. Lembre-se, ele de certa forma já previa aquilo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículos 22 a 24, deixa muito claro que a espiritualidade que acompanhava Paulo já o intuía. O que, no caso dele, um espírito forte, não representava temor. Porque se alguém dissesse: ó, Sandro, o voo da TAM vai cair para Miami. Será que eu entrava? Né? Então, o que ele diz? E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela,
dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada temo, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Então ele estava dizendo o seguinte: eu sinto que coisas vão acontecer. E óbvio que no mundo como aquele, em que matar era muito comum, a probabilidade de que ele estivesse percebendo que também poderia morrer na pregação do Evangelho, até porque ele seguia um homem que morreu para fazer isso, era natural que acontecesse. E isso não representava para ele, por sua força e virilidade, um temor, mas um estímulo, porque ele já estava convicto de sua eternidade. De modo que ele sabia que ninguém poderia lhe tirar a vida de fato, apenas interromper sua presença física no planeta. Então, nesse processo, ele vai para uma última prisão que, diferente da primeira, em que ele ficou com uma espécie de prisão domiciliar, recebendo seus amigos, conversando com as pessoas, ele fica isolado. E naquele momento acontece um evento curioso. Ele perde o apoio de muita gente. Assim como Jesus experimentou no caminho até o Gólgota deserções, traições e negações, Paulo enfrenta. Mas óbvio, ele não tinha a envergadura e a grandeza de Jesus. Por isso que a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, não é um texto coeso e coerente. É um texto em que ele vai mudando de tema a qualquer momento. Ora ele está dando conselho, ora ele age como alguém que está pedindo coisas como se a vida fosse continuar. Não esqueça a minha capa, traga a minha capa de volta, como se ele ainda fosse usar a capa. Ele está confuso, mas ainda assim ele não está temeroso. Ele está um pouco ressentido. Ele fala daqueles que o traíram, que o abandonaram, e pede a bênção de Deus sobre aqueles que irão continuar com ele. Diferente de Jesus, que disse: Pai, perdoa. Eles não têm noção nenhuma do que estão fazendo. Paulo estava magoado com os que abandonaram. Mas aí é a humanidade mais próxima da nossa que faz a gente perceber isso. Nesse processo, a gente tem que imaginar quais seriam os efeitos psicológicos de uma solidão na prisão. Vocês sabem que a prisão de segurança máxima, ela tem um regime de solitária, que é quando você comete algum crime mais forte e você fica isolado durante um determinado período. E você não pode passar de um certo tempo. Você não pode, por exemplo, pegar um Fernandinho Beiramar e colocar num isolamento por mais de 3 meses, por exemplo, porque ele pode surtar. E eu sei que vocês estão pensando: por que não deixa? Eu deixo essa pausa só para ver a cara da galera. Mas por que não deixa? Porque o Estado não pode ser criminoso. Foi assim que o nazismo começou, dizendo quem deveria ou não ser morto. O Estado não pode ser criminoso. Então o isolamento gera um dissolvimento do ego. Lembre do filme O Náufrago, de Tom Hanks, em que ele, para manter a sanidade mental, pega uma bola de vôlei da marca de produtos esportivos Wills, coloca a mão ensanguentada, faz um símile de rosto humano e começa a conversar com aquela bola. Primeira necessidade de orientação psíquica de manutenção do ego. Um outro para que me sirva de espelho e me reconheça nele. Por isso que jamais nós vamos ser felizes quando negarmos a presença do outro. Porque nós somos o que somos pelo resultado de todos que nos cercam. E ele conta o tempo, que é uma outra necessidade para a manutenção da identidade do ego. E Paulo está isolado. Ele também enfrenta o abandono das pessoas. E somente alguns mais próximos, como Jesus contou com a presença, estavam junto dele. E ele vai escrever a carta. No primeiro capítulo ele já diz assim: graças a Deus dou ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Dizendo isso para Timóteo. O que é que você faria se você estivesse preso sabendo que ia morrer? Qual é uma das formas de tornar balsâmica a sua vida? Lembrar de quem você ama. Fechar os olhos: tá, eu estou aqui, tá, mas eu sei que eu vou morrer, mas eu tive a oportunidade de conhecer tanta gente boa, tanta gente que me amou. Nós somos o resultado de tantos amores, gente, para que a gente esteja aqui hoje. Tanta gente investiu amor na gente, mas tanta gente. As pessoas que cuidou da sua roupa ao longo da vida, os professores que lhe educaram, as pessoas que lhe levaram
a escola, que você nem sabe o nome. Eu estou falando de pessoas que a gente vê e as que a gente nem vê. A espiritualidade anônima que nos serve, que nos apoia, que nos sustenta para chegarmos aqui. Tanto investimento não é para não dar em nada. É para que a gente aconteça. Porque nós somos a luz do mundo e o sol da terra. E não podemos nos sentir inferior diante de um Cristo que reconhece tanta potência em nós. A gente só se sente inferior quando a gente tem atitude infantil de comparação com os outros. Um sentimento chamado inveja. Sentimento que tem características que a gente não encontra, por exemplo, um homem como Paulo, que não pautava sua vida na comparação com os demais, mas no foco da tarefa. Lembremos que a inveja tem algumas características. Primeiro, a gente não inveja ninguém do passado. Eu sei que ninguém aqui nessa sala tem ódio de Napoleão e suas vitórias. Ninguém aqui tem inveja de pessoas distantes de nós, como Brad Pitt e Angelina Jolie. Mas do vizinho, da cunhada, da prima bonitona, do irmão rico, a coisa complica. Do colega de trabalho que recebeu aumento, Jesus! Essa visão infantil de comparação gera dor. Foco na tarefa pessoal gera liberdade. E aí, aquele homem recuperava a memória dos amados para manter a integridade do ego. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que minha alegria seja completa. Veja a importância da referência de alguém que eu amo no momento de dor. Essa lembrança traz a paz interior a Paulo. Retenho com fé o amor em Cristo. Ele já começa a dar orientação. Retenha com fé e amor em Jesus Cristo o modelo da doutrina sã que ouviu de mim. Ou seja, eu tive uma luta inteira, não só para divulgar o Evangelho de Jesus, mas para manter o Evangelho sobre uma visão sã, pura. Apesar de todas as adulterações que foram feitas pelas igrejas primitivas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13, é mandada para uma comunidade que estava num processo de corrupção moral tão profunda que até casos de incesto havia na igreja. Mas eles se sentiam tão superiores, porque eram entre todas as igrejas a mais culta, que Paulo manda provocativamente: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. E pede, ao final da carta, um up de consciência. Quando eu era criança, andava como criança, me vestia como criança e agia como tal. Mas agora que não sou mais criança, nada disso mais me convém. Ou seja, todas essas atitudes infantis de vocês eram justificadas no não conhecimento do Cristo. Mas agora que o conhecem, não convém mais. Não cabe mais. Não acrescenta mais. E diz no final: eu deixo então a fé, a esperança e a caridade, dizendo que a maior destas é a caridade. Simplesmente porque caridade é fé e amor prático e não intelectual. Eu creio, mas eu não provo. E ele continua: exorto a Timóteo a manter-te fiel ao Cristo e não abandonar Paulo nesse momento. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. E essas palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha, faz com os outros o que eu tenho feito contigo. Na escala de valores de um evangelho em que eu percebo o momento da transcendência da mensagem. O sentimento que a gente vai entender quando diz: eu devo a todos, devo a gregos e a bárbaros, devo a sábios e a ignorantes. Quando eu entendi essa passagem de Paulo, melhorou muito minha qualidade de vida, porque eu deixei de me decepcionar com as pessoas. Porque existem pessoas que nos dão e existem pessoas que precisam de nós para receber. Acontece que, comumente, na nossa visão infantil de relações negociáveis, nós esperamos daqueles que recebem retorno. E quando não vem, sentimos um sentimento profundo de ingratidão. Paulo diz que quando você aprende dos sábios,
você deve aos sábios. Mas imediatamente deve aos ignorantes, porque o que o sábio lhe forneceu é para você repassar, sem esperar que dali venha alguma coisa. Porque alguns me dão e outros recebem de mim. E nisso não há um jogo de ingratidão, há um fluxo de amor que passa por todos. Porque seria como um professor esperar que todos os alunos ao final da vida fossem lá agradecer a ele porque ele tem ensinado. Ele recebeu e está repassando. A tristeza de um professor não é quando o aluno não reconhece que ele ensinou. É quando ele sente que, apesar do que ele ensinou, o aluno não prosperou. É um fluxo que Paulo entende. Por isso que ele diz a Timóteo: faz agora com os outros, meu filho, o que eu venho fazendo contigo, para que essa escala de luz e de amor se permaneça, se perpetue por todas as gerações. E ele fez, e todos fizeram. Mas é importante notar os tempos. Eu não vou ler a carta toda, que eu aconselharia a leitura dela, reflexiva sobre o que Paulo fala, porque eu queria me concentrar nos tempos. Ele fala de 3 momentos. Ele fala do presente, do passado e do futuro. No presente, ele diz assim, finalizando a carta: eu estou pronto. Imagine que hoje alguém dissesse assim: gente, todos vocês vão morrer. Escrevam uma carta aí para alguém muito amado, com as últimas recomendações. E no final, diga como você se sente, se você está pronto para ir embora, se você sente que fez tudo que tinha feito. Provavelmente a maior parte de nós ia: não, meu Deus, se eu ficar aqui mais um pouquinho. O medo da morte, o desespero. Ou então aquela consciência: meu Deus, eu pensava que dava para adiar para fazer isso amanhã, tá vendo? Ó, chegou o dia de voltar e eu não fiz. Sensações mistas de culpa, de desespero, de auto-engano invadiriam nossas consciências. Paulo: estou pronto. Porque ele nunca teve foco no passado. E estava sempre focado no presente, fazendo dia a dia aquilo que tinha que ser feito pela mensagem de Jesus. Por que ele estava pronto? Porque ele falava que o passado revelava o quanto ele tinha agido para fazer jus ao chamado de Jesus em Damasco. Combati o bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé. Eu fui fiel. Não é fácil. A fidelidade de Deus para conosco, ela é compreensível e inabalável. A nossa fidelidade para com Deus é que é mais complicada. O nosso irmão Severino Celestino, lá de João Pessoa, vocês devem conhecer, ele uma vez estava fazendo o lançamento de um dos livros dele, o Sermão do Monte. E, naturalmente, como Haroldo também acontece isso, por toda a envergadura de conhecimento que eles têm em torno do Evangelho, eles atraem não somente os espíritos para suas falas. E ao final, alguém o encontrando no estacionamento disse: mas Severino, como é que você, um homem de Deus, que conhece tanta palavra, não aceitou Jesus como seu Salvador? Ele fez: não diga isso não, meu irmão. Como é que você tem coragem de dizer um negócio desse? Depois de tudo que eu falei, não tem como, depois de tudo que você ouviu falar, você acreditar que eu não aceitei Jesus? Você é espírita? Sim. E o que é que tem? Eu aceitei Jesus. O problema dos espíritas não é aceitar Jesus. Ele disse: não. E qual é? O problema dos espíritas é entender o seguinte: que qualquer criatura que conheça a mensagem desse homem durante 30 minutos se apaixona de forma inabalável e arrebatadora. E a partir dali não tem como não aceitá-lo. O problema é o depois. Qual é o depois? O que é que eu faço na minha vida para que ele me aceite? A nossa concentração está na segunda etapa. O senhor está na primeira? Eu estou na segunda. Nós já aceitamos Jesus. Queremos desenvolver uma vida justa para que Ele nos aceite. Combater um bom combate, completar a carreira, guardar a fé e ser fiel. Uma relação que eu não me corrompo até o final. Combati o bom combate. Não foi qualquer combate. Não foi a luta para as quais ele já sabia e estava habilitado inicialmente. A luta verbal, teológica, nos templos de Jerusalém, mostrando quem tinha mais conhecimento da Torá ou quem tinha mais capacidade de argumentativamente apresentar os textos sagrados. Não era esse combate. Também não era um combate bélico
em que matava-se aqueles que pensavam e agiam diferente dele, como ainda hoje nós vemos o conflito entre palestinos e judeus, se arrastando por milênios pela incapacidade de ambos de respeitar e conviver com a diferença. Era um combate bem diferente, era um combate ainda muito mais forte, era um combate que fazia referências inclusive ao Velho Testamento, quando dizia, e ele vai fazer referência quando diz, essa luta não é contra carne, contra sangue, mas é contra principados e potestades. E nós, espíritas, somos doutores em saber as estratégias dos principados e das potestades do mundo espiritual inferior. Que se para muitos há um reconhecimento genérico de que ele existe, de que esse mundo espiritual inferior existe e atua para tentar destruir o projeto de Deus na Terra, através da mediunidade nós sabemos os detalhes de como isso é feito. Os meandres dessa manipulação, que não fica apenas na obsessão pessoal, mas ganha contornos de obsessão coletiva através da deturpação de valores passados de forma midiática em todo o mundo, para todos nós, comprado como virtude num relativismo moral perigoso e destrutivo, onde porque a celebridade fez é normal e vou reproduzir na minha vida. Isso é um processo obsessivo coletivo, porque não pensem que quem dirige essas ideias não são esses que estavam lá e reencarnam para agora coletivamente manipular a raça humana. E Jesus dizia, por isso o mundo jaz no maligno, porque ainda no orbe terrestre há uma preponderância do mal sobre o bem ainda tímido, conforme os Espíritos respondem a Kardec em O Livro dos Espíritos. No momento em que estes quiserem, eles respondem, preponderarão. O que os Espíritos estão dizendo é o seguinte, o mundo está na condição que está, não é tanto pela ação dos maus, mas pela omissão dos quase bons. No momento que nós quisermos, nós preponderaremos. Por um simples motivo, somos maioria. Eu queria provar para vocês isso, que nós somos maioria. Fechem os olhos. Tentem contabilizar na mente de vocês as pessoas que estão entre levemente antipatizadas por vocês ou até que porventura você venha a odiar. Quantas pessoas no seu círculo de vida você levemente antipatiza até odeia? Para não demorar e deprimir, vamos pensar nas pessoas que levemente você simpatiza até profundamente ama. Tenta contar o segundo grupo. E então, se alguém teve o primeiro grupo como majoritário, me procura no final, por favor. Para nós conversarmos carinhosamente. Mas contando o que acontece com vocês, o que acontece comigo, que talvez não chegue a 10 o primeiro grupo e nem tenha como se contar o segundo, nós provamos para nós mesmos matematicamente que nós somos cercados de muito mais luz do que de equívoco. Mas nós damos ibope ao mal. Se eu for trabalhar amanhã num ambiente em que tenham 30 pessoas que eu gosto e uma que eu não gosto, eu vou ficar pensando, eu vou ter que encontrar aquela peste lá. Porque eu escolhi, num grupo de 31 pessoas, focar naquela que eu não gosto. E ainda ter a visão infantil de que ela não presta. Como se ela não fosse um ser dotado de como qualquer um de nós, de sombra e de luz. Mas nela, a minha sombra se projetou e a dela em mim. Porque ela que eu odeio tem quem ame. E eu preciso aprender a não me deixar contaminar pela sombra dela, para que eu consiga ver também a luz. Nós somos cercados de luz e vivemos reclamando das trevas, porque nós escolhemos o canal da existência que a gente sintoniza. Porque tudo está na escolha pessoal, da forma como nós agimos. Por isso, o combate de Paulo era um combate que não era só físico, contra carne e contra sangue, mas era contra as forças das trevas, equivocadas, que entendem na mensagem de Jesus a contrariedade de seus poderes temporais. Uma mensagem que revoluciona, porque tira o status quo, desestrutura a sociedade montada nas hierarquias dos que podem e são mais, para tornarmos todos na condição única de irmãos.
E isso para muita gente é muito inconveniente, porque o prazer das pessoas é em ser mais. Foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos pela Universidade de Yale, que se perguntou o seguinte: você prefere que você ganhando 10 mil dólares, prefere que todos os seus amigos recebam aumento para ganhar 20? Ou que todos continuem ganhando 10 e você passa a ganhar 12? Qual foi a resposta? A maior parte preferiu ganhar 12. Eu prefiro perder, contanto que eu ganhe um pouco mais do que todo mundo ganhe para mim, igual a mim. Porque o meu prazer não é ter um carro bom, é ter um carro melhor que o outro. Então veja como esses valores são revelados assim, lances pequenos da nossa vida. E aí eu completei a carreira. Jesus estabelece o início de uma carreira. Entra na cidade. São os primeiros passos de uma maratona luminosa que ele completou, vencendo obstáculos, milhares de obstáculos. O não reconhecimento mais dos seus pais, dos patriarcas de Jerusalém, o abandono do ego. E quando a gente vai para Paulo e Estevão, vê os detalhes desse processo. Ele chega um momento que perde a capacidade de fala, para que ele pudesse trabalhar o silêncio e a humildade, para só voltar a falar quando fosse do amor, e não do discurso que é muito fácil de ser bem acabado, muito fácil de ser manipulado, mas de um amor que é revelado nos gestos, e não no discurso que disfarça. Ele cumpre a carreira porque ele se manteve fiel, ele multiplicou talentos, ele converteu pessoas, ele levou o evangelho, ele não mediu esforços, ele não fez acepção de pessoas, como ele mesmo nos recomendava, gentios ou judeus. Ele não se privou de levar o evangelho a qualquer criatura, como Cristo fez, com samaritana, com leprosos, com cobradores de impostos, com mulheres de vida questionável, como a samaritana do poço, como a mulher adúltera, enfim. Ele não estava preocupado ou com conveniências para quem levar o amor. Ele levou para todas as pessoas. Por isso sim, ele cumpriu a carreira, guardou a fé. Gente, quando a gente vê o que se faz com o Evangelho de Jesus hoje, é lamentável. As distorções em torno do Evangelho de Jesus são lamentáveis. Talvez a mais lamentável, mais destrutiva e irônica seja a teologia da prosperidade. Lutero, iluminado, recebe uma missão de resgatar o Evangelho e trazer para todos. E ele recebe como start inicial dessa revolta a sensação do ridículo que era a cobrança das indulgências. E a reforma protestante é feita para que o Evangelho seja libertado da manipulação e do não acesso que as pessoas tinham. É traduzido, e com a tradução do Evangelho, a vontade de conhecer a palavra gera a necessidade de educação, que gera a ciência e que gera o Estado laico e que gera toda essa herança da sociedade ocidental que nós temos hoje. E ele que lutou contra as indulgências. É dentro desse seio de sua reforma que surge parte significativa das teologias de prosperidade, diferenciando bem aqueles comprometidos seriamente com o Evangelho, no meio evangélico de todo mundo, e aqueles que usam do Evangelho para corromper a mensagem de Jesus, fazendo leituras infantis, manipulando por sofisma as pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um primo meu me disse: Rossandro, hoje na minha igreja eu tenho que levar alguém que não seja da igreja. Como eu não consegui convencer ninguém, vai comigo. Eu vou, beleza. A gente chegou lá e o preletor da palavra dizia o seguinte: Deus tem vários títulos, Senhor dos Exércitos, e foi dizendo, o Rei dos Reis, e as pessoas ficam dizendo amém, oh glória e aleluia. Vocês sabem disso, né? Sabem por quê? Tem a ver com a colonização americana. Durante a colonização americana, indo para o oeste, e em busca do ouro, havia uma contaminação muito grande dos rios e lençóis freáticos. Então a única coisa pura e destilada que se tinha para beber era o uísque. E as pessoas iam para o culto bêbadas. E quando a pessoa estava fazendo a pregação, as pessoas estavam dormindo. Então se reuniu e se começou a imaginar algumas estratégias para reverter esse processo. A primeira, extremamente inteligente, dada a importância que foi fazer uma luta contra o uso do álcool, por tudo de ruim que ele traz para a vida das famílias. A segunda
foi criar uma concordância da plateia para saber se ela está acordada. Amém? Aleluia. E a terceira foi criar um tipo de fala que a qualquer momento acordasse a plateia que tivesse a dormir. Entenderam por quê agora? Aleluia, irmã. Aleluia. E um dia eu estava, porque eu já fui evangélico e muito aprendi lá, muito. Um dia eu estava num culto quando uma pastora falava e a plateia no "Ô glória, amém, aleluia", que é uma concordância para manter acordado, o ritmo da fala, que é para manter acordado. E ela disse: então a mulher foi violentada. O pessoal fez amém, porque vinha no piloto automático, meu amigo, não vinha analisando o discurso do outro. E ela irritada fez: que amém, preste atenção, misericórdia. Esse sentido de guardar a fé é não transformar a mensagem redentora de amor num clubinho para os eleitos. É não dizer que a mensagem de Jesus, que é para todas as almas, é para aqueles que têm prosperidade material. É não dizer que Jesus vem com o objetivo de salvar a sua vida financeira, mas refazer a sua alma se tornar livre e não mais prisioneira desses valores passageiros. Portanto, guardar a fé nos dias de hoje ainda é muito mais necessário, continua sendo uma verdade inexorável do Evangelho de Jesus. E ele guardou. E o futuro? Aguardo o encontro com Cristo. E ele termina dizendo: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, juiz justo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que o amem em sua vinda. Observe, ele está dizendo que tudo que ele vai receber no futuro, de ventura, é fruto de uma luta e de uma carreira cumprida. E é essa certeza absoluta do encontro com Cristo, numa vida justa, que nos dá a serenidade de entender que em tudo a graça está presente. Veja, quando Paulo vai dizer em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor Jesus para convosco, ele está falando de dar graça até naquilo que reputamos por visão temporal de desgraça. Porque desgraça é aquilo que na hora dói, mas nos capacita para no futuro enfrentar coisas que nós não teríamos fibra para enfrentar se não tivéssemos passado pelo que nós passamos. Portanto, por experiência pessoal, do quanto certas dores nos fortaleceram no caráter, quando outras se apresentarem, e elas se apresentarão, porque já não anteciparam o sentimento de gratidão. E dizer a Deus: muito obrigado pela luz que vai vir depois disso, que eu ainda não enxergo, mas por fé acredito que virá, porque já veio em outros momentos. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a tarefa de todos nós? Por que vir para os Estados Unidos e fundar um centro espírita e participar de uma casa espírita e trazer esse evangelho para cá? Para cumprir uma tarefa. Entra na cidade, pode ser Miami, pode ser Boca Raton, Fort Lauderdale, Pompano Beach, pode ser qualquer canto. Entra na cidade, cumpre uma carreira, guarda a fé, combate o bom combate e no final vem feito o filho pródigo, que mesmo tendo errado na intenção de acertar, ao final é recebido com um abraço e com a festa. Deus os ilumine rica e profundamente. Muito obrigado e muita paz a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado.